O que acontece no curto prazo é muito mais forte do que aquilo que eu imagino para depois. Os elementos que são feitos hoje, que têm um impacto hoje, eles são mais chamativos. Inclusive, quando a pessoa está bebendo, está com alcoolismo ativo, quer dizer o quê? A pessoa tem menos percepção do que aquilo de bom que pode acontecer daqui a alguns meses, se ela fizer um esforço agora, enquanto está ativo o alcoolismo. Então, isso significa o quê? Pode ser que o dilema dele nesses momentos seja muito forte em relação a, poxa, eu vou guardar R$ 10 essa semana para a reforma da casa só para agradar a minha esposa ou alguém? Ou eu vou agora aliviar o meu desejo que está muito intenso de beber nesse momento imediato? O impulso tende a ganhar nessas horas. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você chama? Meu nome é Meire. Meire. Isso. E aí, Meire, quanto tempo você me acompanha? Eu conheci você agora, tem poucas semanas. Poucas semanas. Isso. Você tem alguma pergunta para mim? Tem sim. O negócio é o seguinte, meu esposo é alcoólatra, né? Quer dizer, eu quero saber se eu posso chamar ele de alcoólatra. Ele já ficou 40 dias sem beber. Na época Sempre quando tem o período da quaresma, ele consegue ficar 40 dias sem beber. E só que quando passa, no primeiro dia após a quaresma, ele já começa a beber. E sempre aquela história que ele vai conseguir ficar sem beber, que ele para quando ele quiser. Só que de uns tempos para cá, assim, já tem uns anos para cá, ele está cada dia pior com a bebida, né? E eu posso dizer que ele é alcoólatra? Ele conseguindo ficar esses 40 dias e depois disso ele continua bebendo sem parar? Às vezes passa 10 dias, uma semana bebe na outra, às vezes passa 2 semanas. Tá, sim, sem dúvida alguma. Existe um mito, né, popular, e esse mito às vezes atrapalha um pouco, que é a ideia de que quem tem realmente alcoolismo é uma pessoa que não é capaz de ficar uma semana sem beber, 40 dias sem beber, um ano sem beber. Se a pessoa for capaz de ficar esse tempo sem beber, ela não tem essa doença. Mas eu não quero te dar... Tem muitas explicações, daria para a gente passar muito tempo falando sobre isso. Vou tentar ser mais direto e simples para te ajudar a entender esse conceito, tá bom? Uhum. Pensa comigo o seguinte, o alcoolismo é um tipo de doença que se fosse assim, se desse para considerar que o alcoolismo é uma doença que a pessoa bebe todos os dias, quem para de beber, para de ter alcoolismo? Não. Não para. A pessoa pode parar de beber por 10 anos e aí, se por acaso ela voltar a beber, ela vai voltar a ter problemas com álcool. Quer dizer, se a pessoa tem alcoolismo, não vai dar para ela voltar. É tipo assim uma alergia. A pessoa tem alergia a camarão. Ela pode não ter nenhum sintoma durante muitos anos. Mas se ela comer camarão um dia, isso vai dar problema. Não significa que ela parou de ter alergia a camarão, mas ela parou de se expor ao camarão e aí isso não foi mais um problema na vida dela. Né? Porque ela tem essa alergia a camarão. E aí o que acontece? Tem gente... E olha, tem muito a ver, a doença do alcoolismo tem muito a ver com a mudança de hábitos geral dos seres humanos. Para muitas pessoas, se alimentar melhor durante a quaresma também é possível. E aí o resto do ano se alimentam só com coisa porcaria, né? Só com lanche, só com refri, essas coisas. É um pouco parecido com isso. Não é igual, mas é um pouco parecido com isso. Que mesmo que a pessoa consiga controlar um certo tanto, isso pode ser uma ilusão que passa pela cabeça da pessoa que tem alcoolismo também. De imaginar que, poxa, se eu conseguir 40 dias sem beber, talvez eu não tenha um problema tão sério assim. Talvez eu não precise me privar de beber, já que eu consegui ficar 40 dias sem beber. É que, perceba comigo, só a ideia de que beber é tão importante e a força que precisa ser feita para não beber, isso já é um sinal de que tem alguma coisa que não está legal.
Uhum. Só que ao mesmo tempo, e tem a ver com a doença do alcoolismo, isso também de demorar para perceber isso. E demorar para se dar conta de que a vida pode ser bem melhor sem beber. Porque só a ideia de imaginar que você nunca mais vai poder beber assusta a maior parte das pessoas. E aí é um processo que a pessoa às vezes reluta contra essa ideia. Ah, mas será que eu tenho mesmo? Será que eu não tenho isso mesmo? Porque eu vou ter que me privar. Se eu reconhecer que eu tenho, poxa, isso vai me levar a tantas privações que, de uma forma ou de outra, acaba existindo um processo de resistência a reconhecer isso. Ele já passou por várias situações e que ele se arrependeu depois, vem aquele arrependimento, a ressaca moral, como chama. Aí ele diz, jura que não vai fazer de novo, que ele quer se tratar, que ele vai melhorar, aquelas velhas histórias, né? E quando passa 2, 3 dias, está fazendo pior. Pior, está uma situação bem difícil para nós dois, né? Para nós dois, Isso ele é já bem não tem mais controle e eu não sei como lidar. Não sei. Isso é bem comum e isso acontece também por causa do seguinte: a pessoa que tem uma doença, a doença não vem junto com um manual de instruções. Tem gente que pensa, mas a pessoa tem alcoolismo, ela tem que saber como é que vive, mas não sabe, não faz ideia do que acontece. A maior parte das pessoas não fazem ideia como é que o alcoolismo acontece, como é que ele pode ser modificado. E quem olha de fora sem entender, tanto a pessoa que bebe quanto quem está ao redor, muitas vezes, quando não sabe disso, né, acaba entendendo o alcoolismo como meramente uma escolha, ou como meramente uma questão de força de vontade. Mas não tem a ver com isso. Força de vontade não é uma coisa racional o alcoolismo. Não é uma coisa que com argumentos a gente muda isso. Assim como se a gente pensar na mudança do comportamento geral, é fácil reconhecer isso. Quantas vezes a gente pode falar para nós mesmos, agora eu vou começar a me alimentar melhor, agora eu vou começar a me exercitar, fazer caminhada, fazer alguma coisa. Ah, promete e não faz. Por quê? Porque não é racional. Ah, mas todo mundo sabe que é bom se alimentar melhor. Todo mundo sabe que é bom se exercitar, né? Que não é bom ficar sem fazer nenhum tipo de exercício. Mas as pessoas tendem a não fazer por quê? São coisas que estão ligadas a uma parte do cérebro que é um pouco mais para baixo, que é o sistema de recompensa cerebral, que é uma área que não é tão racional assim. E aí, se a gente não entender isso, o risco que existe é a gente começar a entender esses comportamentos de uma forma moral. Tanto a pessoa que vive isso, quanto quem está ao redor. Porque se ele achar que é uma questão moral, que é uma questão de caráter, que é uma questão de força de vontade, pura e simplesmente, a tendência que tem é ele achar que isso vai ser suficiente. Só que daí não vai ser. E aí vai tropeçar. E aí vai se sentir mal. E vai ficar pensando, poxa, olha como eu sou fraco, olha. E aí resiste essa ideia, porque não quer se sentir mal, porque senão ia ferir muito a própria autoestima. Mas o problema é que não é isso. A questão não é a força de vontade apenas. A questão é a estratégia que vai se usar para mudar isso. A questão são as coisas que são, por exemplo, eu quero começar a me alimentar melhor, mas eu vou no mercado e compro leite condensado e encho a minha gaveta de leite condensado. Vai ser difícil. Não tem força de vontade que resiste, dependendo da situação. Né? Vai exigir muito mais do cérebro para tomar decisões, para dizer não, 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 porque tá ali, pô. E aí, no momento de fraqueza, tá ali, tropeça. E aí, eu não acho justo daí pensar, poxa, olha como eu sou fraco. Mas peraí, você se colocou numa situação estrategicamente ruim. E o próprio alcoolista, muitas vezes, ele não repara isso. Ele demora um pouco para entender isso. E aí, o que acontece? Além de não entender nem a doença, ele tende né? Claro, eu vou ser um pouco simples aqui, mas para ser didático, tá bom? Uhum. Ele tende a pensar que, desse ponto de vista moral, poxa, se eu quisesse, se eu tivesse vergonha na cara, eu pararia de beber. E aí vai lá e não para. E aí começa a se envergonhar. Começa a ver que as pessoas ao redor estão mal, de repente, e começa a se sentir culpado. E aí, para fugir, às vezes, desse sentimento de culpa, de vergonha,
a pessoa acaba negando, vamos dizer assim. Meio que não olha muito para aquilo, vai se afastando. E aí, o jeito intuitivo de quem está ao redor é fazer o quê? Muitas vezes é expor. Fala, não, olha, fulano, mas isso aí não está certo, isso aí precisa mudar. E aí vai entrando mais vergonha ainda, mais culpa ainda. E vai virando um rolo que daí começa aquela defesa, assim, não, eu não tenho problema com álcool, não. Por quê? Porque no meio do emaranhado de confusões que foram sendo feitas, vai achando que, ó, se reconhecer que tem um problema com álcool significa um monte de outras coisas ruins, que não significa. Né? Não significa que não tem caráter, ou que não tem vergonha na cara, ou que não ama a família, vamos dizer assim, né? É uma doença. Uma notícia ruim, né? Não dá para beber, mas a notícia é ruim no começo, né? Principalmente no começo, porque tem que construir uma vida sem álcool. E é por isso até que eu falo para familiares, né? Porque acelera muito mais esse processo. E os familiares também sentem, né? Muito isso. É uma situação muito difícil, porque eu não sei lidar. Eu digo sempre que eu não vou falar nada, que eu não vou brigar, que eu não vou, que a gente não vai chegar a discutir, mas todos os dias tem sido assim, porque eu não sei. Não sei o que fazer, não sei como lidar com a situação, não entendo. E aí, de repente, apareceu você lá no meu feed e tudo, aí eu falei assim, será que é uma esperança? Porque ele não quer se separar. Eu já tentei tudo, eu também não sei como fazer também para que isso aconteça, porque ele não sai. E tá muito difícil. Não sei. Todos os dias a gente briga, todo dia. De manhã e de noite. E aí, o que eu ensino aqui é um caminho para você conseguir ter ferramentas, né? Para ser parte da solução. Bom dia. Olá. Tá me Bom ouvindo? dia, Bom dia. Como é que você chama? Sibeli. Cibele. E quanto tempo você me acompanha, Cibele? Então, eu creio que nada é por acaso, porque eu tive nesses últimos 2 anos convívio com uma pessoa, né, alcoólatra. Meu O marido, ele som tá está um separado. pouco. Vê se de repente você tá com o dedo. Baixo. Aí, melhorou. Uhum. Às vezes fica com o dedo no microfone sem querer. Então tá. Então, eu deve ter, eu acho que foi uns dias antes que você publicou no Face que ia ter a semana ACA. Uhum. Pouco, e eu vejo como uma resposta de Deus para minha vida, porque conhecer esse universo é terrível, né? Que a gente não. Para quem não tem, vamos lá, para quem não tem uma cultura onde na família não tem esses casos, a gente se depara com um terror psicológico, sentimental, emocional e financeiro. Social, triste realidade. É quando você vai para esse universo, você vê que é uma realidade para muitos. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente. Verdade. E a dificuldade, como, né, eu estou vendo esses relatos desde ontem, como eu lidar com a pessoa assim? Porque você começa a desacreditar daquela pessoa, né? Porque vem mentiras, aí você não sabe se você começa a duvidar que é porque ela bebe, ela não consegue cumprir com aquilo, se é o caráter dela, né? Vem a desmoralização, porque ela fala perante as pessoas uma coisa e não cumpre. Aí começa a rica, aí ela, né, entra no universo que ela gasta tudo que ela tem na bebida, não consegue evoluir financeiramente, assim, né? Um relato. A pessoa, né, estava acompanhando, aí saiu dirigindo, bêbado, que não pode, né? Bateu no outro carro,
uma multa, aí teve um problema e perdeu ali, em questão de segundos, R$ 500. Teve que pagar o conserto. Uma pessoa que é motorista, não pode beber, Uhum. né? Utilizado. Então, é um universo assim, que é deprimente. Então, quando eu saí hoje estou separada, saí doente psicologicamente, porque por ver toda aquela situação, minha filha também, do caso não era filha dele, Acho que você está com né? o dedo no microfone. Tá muito baixo. Melhorou. Aí você começa a ver que é uma realidade para muitos, porque você começa a conviver com os amigos e ver que a situação é a mesma, porque acho que para se sentir bem socialmente, ele vai começar, né, a conviver com aquelas pessoas que têm os mesmos hábitos, né? Uhum. E você vê que a situação é a mesma. E é uma pessoa assim que você olha, você começa a conviver com uma pessoa que parece que tem muito caráter, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, Uhum. aí de um jeito quando tá bêbado. Eu já vivenciei cenas deprimentes, que a pessoa se expõe, né? Simplesmente ela se expõe ao ridículo. Se expõe ao ridículo. E a impotência de você olhar para essa pessoa e não saber o que fazer, né? Uma hora tá tranquilo, chega a ficar assim, pressando, chega a ficar bobo com as reações de gente boba, e outra hora fica agressivo, fala coisa com coisa. Uhum. Então, é muito E triste essa situação. você tem alguma pergunta para mim? Tenho. Primeiro, quando a pessoa ela está alcoolizada, que ela conversa com você, que ela está bêbada mesmo, né? Que faz o consumo de bebidas que eles falam quente, né? Pinga, essas coisas assim. Ela tem consciência do que ela fala? Ela tem noção do que ela está falando? Ou depois ela não sabe nada do que ela falou? Tá, beleza. Vou te responder, tá? Seguinte, primeiro, não faz diferença se a bebida é quente e fria. É o álcool igual. Faz pouca diferença. Mas assim, será que o que a pessoa fala quando ela está embriagada, isso ela tem consciência ou não? Aí entra num ponto, e eu não gosto de ser muito superficial nisso, porque se eu for superficial demais, corre o risco de ter muita confusão. Então, vou tentar explicar num nível didático, mas suficiente. Tá? Daí, se você tiver dúvida, você me pergunta conforme eu vou explicando, tá bom? É o seguinte, a nossa mente, ela é bastante complexa, no sentido de que existem várias funções diferentes para regular a nossa percepção do mundo, as nossas decisões, o nosso controle de impulsos, às vezes os nossos sentimentos. Às vezes a gente tem vontade de falar uma coisa, mas não é adequado falar aquilo, e a gente se contém, né? Às vezes a gente pode confundir os próprios sentimentos, as percepções, mesmo estando sóbrio, dependendo do assunto. Às vezes a gente não tem tanta certeza do que quer, 100% o tempo todo. Às vezes a gente não tem tanta certeza do que acha das coisas o tempo todo. Nem sempre. É 100%. Eu 100% eu gosto de alguma coisa ou não. Enfim, ainda mais quando se fala de relacionamentos e coisas assim, não é tão preto no branco, né? Agora, imagina só essa máquina complexa com todas essas reações, todas essas funções diferentes, sendo modificado o funcionamento através de uma substância química, que é o álcool. É uma substância que interfere no funcionamento cerebral, interfere nas funções do cérebro. Interfere, por exemplo, no nosso centro de emoções, interfere, por exemplo, na nossa parte de controlar os impulsos, interfere na nossa parte de calcular as coisas que a gente está fazendo. Calcula mal quando bebe. Tanto que precisa ter tanta lei para as pessoas não beberem e dirigirem, porque uma das coisas que o álcool faz quando a pessoa começa a beber é perder um pouco a noção de que não está bem para dirigir.
É o próprio efeito do álcool, diminui a percepção de que o álcool está fazendo efeito. Louco isso, né? Pessoas, o próprio efeito do álcool. E aí o que acontece? Essa impulsividade, o freio do cérebro está diminuído pelo consumo do álcool e as funções mentais alteradas, né? Sob influência de uma substância. Isso faz com que os comportamentos se manifestem de uma forma variada. Aí, aquele conjunto, aquele emaranhado de informações que está na cabeça da pessoa, sai de uma forma, às vezes, meio maluca. Aí, o que a pessoa fala pode ter a ver com coisas que ela pensa? Pode. Pode não ter a ver, absolutamente nada a ver com o que ela pensa? Pode. Tipo um sonho. Ah, você sonhou que você estava, sei lá, você sonhou que você estava doente. Será que você vai ficar doente? Discutivelmente, não, né? Tem gente que acredita que sim, mas discutivelmente não. Nossa imaginação, ela não significa que aquilo é ou não é. E aí, quando a pessoa está intoxicada com álcool, essas coisas podem sair meio de uma forma meio distorcida. Agora, aquilo que a pessoa disse quando estava intoxicada, quando estava embriagada, é a realidade, não tem como ter essa precisão. Na maior parte das vezes não é. E não dá para dizer que é aquilo, porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas é um pensamento bobo nosso. Tipo, sei lá, às vezes eu acho que o meu chefe, ele, sei lá, eu vou falar uma coisa bem boba, tá? Bem caricata, só para entender. Ah, eu acho que o meu chefe tem bafo. Ah, poxa, eu não vou falar, é inadequado socialmente você chegar pro seu chefe e falar que ele tem bafo. Oi, bom dia, você tem bafo. Não dá para fazer isso. É uma coisa fora socialmente não é aceitável fazer isso. E além disso, uma pessoa embriagada poderia chegar pro chefe numa festa, por exemplo, e dizer que o chefe, você tem bafo, ninguém te aguenta, você é insuportável, e começar a exagerar, inclusive, aquilo, e uma coisinha que era, sei lá, um desconforto momentâneo ali, vira uma coisa que fica uma catástrofe social. Ah, mas o fulano, ele é tão desbocado assim, o fulano, ele não se importa com os sentimentos do chefe, ele não se importa com o emprego dele? Não tem nada a ver com tudo isso. Não necessariamente, né? Mas ele fala um monte de bobagem. E aí, será que ele tem consciência? E aí você entrou num assunto bem profundo, e que a psiquiatria, inclusive, é uma das áreas que, né, eu sou psiquiatra, né, que é uma das áreas, a ciência responsável por estudar isso, entender se você tem consciência de certas coisas, né? E aí eu te diria o seguinte, não é simples dizer isso, porque consciência significa, do ponto de vista técnico, significa a capacidade de perceber o que está acontecendo, no seguinte sentido. Uma pessoa que está dormindo não tem consciência. Sonâmbulo não costuma ter consciência. Uma pessoa que está com uma anestesia geral não tem consciência. Uma pessoa desmaiada não tem consciência. Agora, uma pessoa pode estar intoxicada, ter consciência, mas ela não tem aquele juízo crítico assim, total para definir que aquilo era adequado. Tem consciência? Ele teve consciência na hora que ele falou pro chefe que o chefe tinha bafo? Poxa, uma coisa tão inadequada. Na hora, não é que não tinha, na hora ele não tinha um filtro, ele não tinha aquela sensibilidade, muitas vezes, para perceber que não era adequado fazer aquilo. Para calcular o problema que aquilo teria. Ou às vezes nem tem nada a ver, o chefe nem tinha bafo, vamos dizer assim, né? Só aquele dia, alguma coisa aconteceu, entendeu? Então fica uma distorção muito grande. Então não dá para dizer que aquilo é preciso. A pessoa faz, mas não está no estado normal. E aí outra coisa que acontece, já vou finalizar, você vai poder perguntar, tá bom? Tá acompanhando até aqui? Tô, beleza. Aí outra coisa que acontece é que o próprio álcool, ele mexe com uma área do cérebro, que é uma área que, vamos dizer assim, sedativa. Em algumas áreas do cérebro, ele é mais sedativo. Quer dizer o quê? E essas coisas, o jeito que o álcool funciona no cérebro, ele afeta o centro da memória. E aí, às vezes, a pessoa, quando bebe bastante, é comum que ela tenha dificuldade de lembrar o que aconteceu. Pode acontecer isso. Aí vai lá, faz um monte de coisa errada, faz o maior vexame, e no dia seguinte ou lembra pedaços ou não lembra, às vezes. Não é sempre, mas isso pode acontecer e é compreensível de acordo com a forma que o álcool funciona mesmo. E aí, será que tem consciência? Tem consciência. Não tem e tem. Entende? Não tem, mas tem. Daí eu gosto de pensar da seguinte forma. Não é quem a pessoa é. Beleza, eu penso assim. A pessoa que está embriagada, vai lá, o que ela faz não é quem ela é. Não é o normal dela. Ela não está nas condições normais.
Isso faz com que ela não seja responsável pelo que ela faz? Não. Aí é diferente. Continua sendo responsável pelo que faz. Por mais que estava no modo alterado, por mais que, né, não era o seu normal, por mais que ela não fosse fazer isso se ela não estivesse embriagada, mesmo assim, como eu entendo, a pessoa segue sendo responsável, porque eu posso não ter conseguido controlar aquele dia, ter feito aquilo. Mas eu sabendo que isso acontece, eu tendo noção que isso acontece, eu sigo sendo responsável pelo que eu fiz e responsável pelo que eu vou fazer de agora em diante. Não sei se eu te respondi. Não, sim, com certeza. Tem uma outra pergunta que pode me fazer, que é a questão de tempo. Pode. Vamos. Então tá. Outra pergunta. Foram assim, né? A pessoa, ela tem esse vício, aí ela sempre está fazendo algo de errado e depois ela não consegue manter a palavra dela. Como que a gente vai lidar com a pessoa para ela não se sentir acusada o tempo todo? Porque o que acontece? Ela fala uma coisa. Socialmente ela não dá conta porque ela está ali no vício, ou financeiramente porque gastou o dinheiro tudo e nunca tem dinheiro. Então, assim, aí tudo que você faz, aquela pessoa, como ela já decorre daqui de anos, às vezes, uma palavra que você fala, ela se sente acusada. E aí, o que você faz? Como você vai lidar com isso? Porque a questão que eu vejo os relatos são sempre os mesmos, né? Mas o lidar, né, da forma correta para que isso mude. Uhum. Tá. Eu não sei se eu entendi a pergunta, parece que tem mais que uma ao mesmo tempo. Como você lidar, né, para você não fazer com que a pessoa que bebe se sinta sempre acusada, por ele não cumprir com o que ele fala. Dá um exemplo. Qualquer. Pode ser um exemplo, pode não ser um exemplo real, mas um exemplo que me mostre mais claramente. Assim. A pessoa ela bebe ao ponto de ela gastar tudo que ela tem financeiramente. Aí ela promete, marido, né? Ah, não, eu vou reformar a casa. Mas nunca reforma a casa, por quê? Sempre gastou dinheiro com a bebida. Aí você percebe que ele se sente envergonhado por não cumprir com aquilo. Mas como que você vai lidar com isso? Eu, no caso, como que eu vou lidar para ajudar essa pessoa mudar essa atitude, ou até ele mudar essa atitude, não o constranger, né? Porque a gente vê nitidamente, ele não cumpriu. Não vai cumprir com o que ele falou. Por quê? Ele gasta tudo que ele tem. Ele não dá conta de administrar o dinheiro. Tá. Interessante. Deu para entender. É que é o seguinte, reformar a casa é uma coisa grande. Uhum. E reformar a casa é o resultado de uma série de outras ações. Não é assim, você não reformou a casa. Não, esse não é o problema. O problema tá nas ações que precisavam ser tomadas para que essa reforma acontecesse. E aí o que acontece? Eu preciso te explicar duas coisas. A primeira é essa. O processo de, por exemplo, cumprir esse combinado de reformar a casa, ele passa por o que se faz no dia a dia. Então, o combinado não precisaria ser, vamos dizer assim, o combinado não precisaria ser, olha, você vai ou não reformar a casa, que é um empreendimento muito maior. Mas pode ser assim, ações concretas, verificáveis, que possam demonstrar que aquilo está acontecendo, de preferência em parceria. Você possa ou colaborar, ou nem que seja, ou avaliar, ou verificar junto. Tem até um procedimento que vocês possam fazer disso uma coisa mais interessante, do tipo assim, tem uma conta que vocês guardam dinheiro que cada mês vai guardar um tanto, que está combinado um certo tanto, e vai guardando aquele montante para ir vendo como é que vai ser, quais reformas vão ser feitas. E aí, esse é um procedimento que talvez fosse observar. E aí, vamos dizer assim, e quanto mais isso for pequeno, melhor. Tipo assim, vamos ver o quanto que vai colocar por semana. Vou colocar lá R$10 por semana. É melhor do que R$40 por mês.
Porque daí 10 reais por semana é mais possível. Tipo, guardar 10 reais por semana é muito mais fácil, muito mais possível e concreto do que reformar a casa daqui 6 meses, ou reformar a casa, ou fazer, sei lá, um empréstimo para reformar a casa. Né? Então, essas pequenas ações são que poderiam ser conversadas, mas é o seguinte, e avaliadas e conferidas. Só que é o seguinte, não costuma ser muito interessante. Esse é o primeiro ponto, tá? O procedimento de como chegar a fazer uma coisa grande, um empreendimento desse. Agora, tem uma coisa que vem antes disso, que sem isso o resto não anda, que é o interesse que aquilo ocorra. Porque depende, o dilema de uma pessoa que bebe demais, ainda mais que tem a doença do alcoolismo, ele é muito no curto prazo, é tudo muito imediato, tudo muito da hora, do momento. E aí, pensa só, de um ponto de vista emocional, que é o que eu falo bastante do sistema de recompensa cerebral, né, que o alcoolismo, a partir desse tipo de coisa que ele acontece, o que acontece no curto prazo é muito mais forte do que aquilo que eu imagino para depois, tipo uma reforma. Inclusive tem um termo para isso. Daí, os elementos que são feitos hoje, que têm um impacto hoje, eles são mais chamativos. Inclusive, quando a pessoa está bebendo, está com um alcoolismo ativo, tem até um mecanismo mental chamado de delay discounting. Quer dizer o quê? A pessoa ela tem menos percepção do que aquilo de bom que pode acontecer daqui a alguns meses, se ela fizer um esforço agora, enquanto está ativo o alcoolismo. Então, isso significa o quê? Que pode ser que o dilema dele nesses momentos seja muito forte em relação a, poxa, eu vou guardar 10 reais essa semana para a reforma da casa, que eu nem sei, nem é tão concreto na minha cabeça, eu nem tenho tanto interesse agora, só para agradar a minha esposa ou alguém, ou eu vou agora aliviar o meu desejo que está muito intenso de beber nesse momento imediato. O impulso tende a ganhar nessas horas. Se o interesse, se a percepção, o interesse naquele empreendimento não for ainda grande. Porque assim, se o interesse é meu, o projeto é meu, eu abracei aquele projeto com todas as forças e eu me comprometi com ele, ele tem um peso para mim. Se esse projeto, se esse empreendimento, se esse plano, eu não comprei ele de corpo e alma ainda. Não que eu não possa comprar essa ideia, mas eu não comprei de corpo e alma ainda. E eu estou fazendo só porque, poxa, só para não ter que enfrentar reprimendas de alguém, aí esse dilema fica muito ruim para ele. Vamos dizer, no sentido assim de que vai ser muito difícil segurar o impulso do momento imediato para comprar uma ideia que é distante e que ainda não é muito clara de que é um projeto próprio. E com evidências mais próprias, assim, de benefícios. Como, por exemplo, eu te dei quebrar esse empreendimento em pedaços. Tipo assim, ter um ritual de como chegar lá. Se você cobrar da pessoa, né, só a reforma que você não fez, você não vai estar atacando o problema que realmente está causando o problema. Porque ela pode desejar a reforma. Ah, eu adoraria uma reforma. Nossa, como seria legal ter uma reforma. Só que isso é muito longe. O que significa se a reforma é legal ou não, o que vai acontecer, como vai chegar lá, é o que faz naquele dia, naquela semana. E aí, se cobrar só o resultado final, o processo fica meio, vamos dizer assim, embolado. Aí nem ele próprio, nem você vai ter clareza de aonde que ele está embolado esse processo. Qual é a parte que o processo está embolado? Porque sem essa clareza, é difícil desinosar isso. E aí pode ser que você cobre uma coisa mais longe, mais complexa, que não fica concreta. E aí ele pode se sentir como? Incompreendido, acusado, abandonado, no sentido assim de, poxa, você não compreende para mim o quanto é difícil hoje não beber. Eu sei, claro que eu quero ter uma casa, só que hoje tomar a decisão de guardar esse dinheiro para colocar em algum lugar é que é difícil. E agora? A conexão caiu, né? Mídia tem desses problemas. Voltou? Desculpa. Tá me ouvindo agora? Desculpa aí. Tô ouvindo, pode ir. Beleza. Então é o seguinte, não sei se, só para retomar, a gente estava falando sobre... ele promete, mas não cumpre. Né? Poxa, ele promete, mas não cumpre. Às vezes, a gente acaba esperando uma coisa muito grande de uma pessoa que não está bem ainda. Às vezes a gente espera, eu quero que ele, sei lá, reforme a casa, que é, vamos dizer, um projeto maior. Uhum. E às vezes ele próprio esperar isso de si mesmo
complicado. É muito. Muito cedo, às vezes. Está ainda com o desafio de não gastar tudo que pega. Entende? Às vezes pequenas coisas menores podem ir fazendo com que, através da sua forma de fazer pequenos combinados menores, né? Sim. Inclusive, uma das coisas que eu ensino no curso ACA é justamente criando pequenos momentos de decisão para o oculista no dia a dia. Pequenas coisas que vão aumentando, tipo uma academia, que vai aumentando cada vez mais. Para que ele, aos poucos, no dia a dia, ele vai percebendo que, ó, não beber é mais vantajoso. Olha, não beber é mais vantajoso. Olha o que eu posso ganhar. Em pequenas ações. Por isso até que você vai ver, eu não sei se é hoje ou se é na sexta-feira, a história de uma aluna minha, que ela aconteceu o seguinte, o esposo dela já nem estava morando mais com ela. Eles têm filhos juntos, e aí esse esposo ia visitar eles, né, ela e os filhos, 2 vezes por semana, ficava ali um pequeno momento, alguns minutos ali e ia embora. Já estava assim por anos. Por quê? Ela aceitava ficar com ele quando ele estava sóbrio. E aí ele ia lá, ficava alguns minutos e já ia embora. Mal interagia com os filhos, mal interagia com ela. E aos poucos, quando ela entrou no curso ACA, ela começou aos poucos e aplicando o que ela ia aprendendo sobre comunicação, sobre pequenas mudanças no dia a dia, no comportamento, para criar um pouco mais de interesse em pequenas coisas, que às vezes não dá para ver na hora onde vai te levar. Mas essas pequenas coisas que ele vai aplicando foram fazendo com que ele cada vez mais ficasse mais em casa. Quisesse ficar mais e ficar sóbrio. E aí começou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Faz uns 3 meses, eu acho que ela entrou no curso. Essa semana ela mandou uma mensagem dizendo que pela primeira vez faz 14 dias que ele não bebe nada. Agora deve estar fazendo 16 dias, que ela mandou isso semana, uns dias atrás. Mas começou com pequenas outras coisas. Se ela tivesse focado, sei lá, na reforma da casa, ou uma coisa maior, isso teria sido muito grande para um primeiro momento. E aí são mudanças estratégicas que você vai fazendo para crescer isso. Né? Pelo menos dentro do método ACA, é o que eu ensino em detalhes, né? No curso ACA. Te ajudei, Sibeli? Com certeza, bastante, né? Bastante, porque essa questão do combinado eu entendo por ser professora. Então, assim, né? Eu já vi que já é um ponto de partida, porque qual é a questão? Meu ponto de partida com atitudes corretas. Porque a gente quer ajudar, mas não tem o ponto de partida correto. É tipo assim, você não cobra de uma criança que ela tire 10 na prova. Você cobra que ela estude naquele dia. O 10 na prova vai ser consequência. Depois, legal, tirou 10 na prova. Depois, claro, quando a criança cresce, vamos dizer assim, ela consegue ter mais condições de entender que o 10 na prova depende dela estudar no dia a dia, né? Nem todas ainda, né? Nem todas. Mas é uma coisa um pouco mais elaborada. Que entendendo assim, você consegue avançar, né? Para não gerar aquele impacto assim de, poxa, é demais para mim. Não é demais, calma, tudo na vida a gente vai indo, vai crescendo, vai indo, vai crescendo. Com certeza. É evolução, né? A gente vai mais longe. Se a gente colocar uma coisa muito grande, a gente acaba se frustrando. Nós também, né? Eu falo isso para meus alunos também, ó. A ideia do curso ACA é que a pessoa às vezes chega muito afobada. Beleza, Victor, como é que eu faço tudo? Mas se eu te disser como é que faz tudo, você não vai conseguir, querido. Já quer o método, você né? não vai. A gente quer. Você não vai conseguir. A gente tá... Porque é simples, beleza, é simples, mas não é fácil. Você precisa aprender um pouco por vez. Você precisa melhorar um pouco a cada vez. Senão você vai se assustar, vai ficar achando que é mais difícil do que é. Não vai conseguir colocar em prática, vai ficar frustrado. Então eu gosto de pensar na ideia da evolução contínua. Você fica um pouquinho melhor. Ó, agora eu entendi isso. Beleza, o que mais que eu posso entender? O que mais que eu posso entender para ir melhorando? Vou tentar isso. Tentar mudar um pouco essa forma de ver, essa forma de falar. Quando você vê, você também vai longe. Porque eu também tive que aceitar que a pessoa é alcoólatra. Que eu não admitia isso. Então, quando eu fui lidando com a situação, quando eu fui lidando com os amigos, com os relatos, eu entendi que é alcoólatra e que o alcoolismo é uma doença
e procurei, né, me informar sobre isso. Então, eu entendo que o ente querido, ele tem que olhar para aquela pessoa, aceitar e entender que é uma doença. É. E às vezes a gente não aceita. Ah, não, é só final de semana, mas final de semana toca o terror. Aí trabalha, porque vira aquela coisa repetitiva. No O que que meu você acha caso, que por exemplo. fazia? O que que você acha que fazia você não aceitar? O que que você pensava assim que? Primeiro, crenças limitantes, né? Meu convívio social, porque quando estava ali no meio das pessoas, sempre estava. Eu tinha uma outra cultura, outro ritmo de vida, e isso veio através do casamento, né? Meu marido. E eu não estava acostumada com aquilo, porque Uhum. todo mundo bebe, Parecia que era né? A normal, parecia que era algo situação. que todo mundo bebia, que era normal. Porque o convívio que eu tinha, todo mundo bebe, né? Mas a partir do momento que eu fui conviver com o meu marido, que foi criando essa situação, o que que acontece? Eu vi que não. No caso dele era diferente. Então, se todo mundo bebe, mas ele bebe é diferente, então o que estava acontecendo? Aí foi onde que eu fui procurar, né? A me informar, entender o que era aquilo. Eu vi que realmente é problema com alcoolismo, que ele é Uhum. um alcoólatra. E muitas vezes a gente vê as pessoas, mas o que a gente vê delas é só o palco, né? A gente não vê o bastidor. É. No palco tudo fica mais bonito, né? Não. E aí é a questão, né? E aí que é a questão. São os bastidores. Porque a pessoa, sim, ela acaba sendo excluída. Aí ela está sempre renovando o ciclo de amizade, porque quando ela começa a se expor ao ridículo, ninguém quer ficar perto. A família não tem paciência, os amigos, aquele, nossa, já vem fulano, fulano é assim. No caso, né, que vou só expressar de mim mesma, da minha realidade. Aí, toda vez que bebia, ou ficava bobo demais, insistindo em coisas bobas, ou então agressivo demais. De uma hora para outra, tinha uma atitude agressiva. Então, as pessoas que já conhecem, que vai conhecendo, vai conviver, não quer ficar perto. Quem quer ficar perto de uma pessoa assim, Uhum. sempre ao extremo, e que Pois é. começa e não para de jeito nenhum. É. Por isso que eu digo, né? É complicado e é por isso que eu prego essa ideia, né? Por isso que eu falo até para os familiares, né? Porque é uma forma de ter uma alavanca para que mudanças possam ocorrer, né? Que vai ficando uma coisa jogada de lado, né? As pessoas que ficam junto acabam sendo pessoas que não ajudam, às vezes estão tão doentes quanto, né? E as pessoas, às vezes, que poderiam Adoece ajudar, literalmente. A e gente as pessoas que. adoece realmente doente. Pois é. Mas que bom que que você tá encontrando um caminho diferente. Não, eu achei assim resposta divina, né? Cada um tem uma mentalidade. Eu ficava assim indignada. Que situação. E é assim, um bem, ou as pessoas acham que não, beber é uma coisa normal, como você tem a questão cultura social, e que assola famílias e famílias e famílias, né? E ninguém sabe como lidar. E esse é o maior relato que eu acho que você escuta, como lidar com isso. Uhum. Porque, não, ele está doente, é uma doença. Mas se ele tem gripe, nós temos já um método próprio. Não, vai levar no médico, vai ser assim e assim. Mas e Uhum. com o álcool? Qual é o Pois método? é, isso ainda está sendo ainda pouco divulgado isso ainda, né? Por isso que eu falo Muito aqui que nós pouco. somos 1%, né? Eu coloco assim, hashtag somos 1%. Daqui a pouco a gente cresce, mas somos 1%, a gente vai chegar lá. Um Não, vai pouquinho por crescer vez. sim. Eu creio que todos que estão tendo essa oportunidade, né, de achar a luz no final do túnel, vai abraçar essa causa junto com você, de estar, né, levando o projeto para frente, de estar se empenhando em participar, em aprender, para mudar essa realidade social, né? Uhum.
Começando pela própria casa, um bom começo, né? É, né? Sibeli, Minha família é meu maior projeto. total, é um ótimo projeto. Te ajudei? Com certeza, com Então tá, certeza. obrigado pelas perguntas. Eu que Um bom agradeço a dia para ti. participação. Hoje às 8 horas Gratidão. vai ter aula 2, viu? À noite, né? Tô É, ligadinha. o pessoal fala assim, Vitor, olha só, você na aula 1 você só ficou ensinando os erros. Tá bom, Vitor, os erros. Agora vamos ver onde é que eu faço para acertar, como é que eu chego lá, Vitor, o que eu faço, então o que eu preciso para chegar lá? E hoje é aula 2. O pessoal está bem ansioso, né? Não sei se é pela comunidade. Eu tô lá no Zap e no Tem Face, uma né? comunidade também, no Face também, é. Só tá falando assim, e agora, Vitor? Cadê a aula 2? É hoje, gente, é hoje às 20. Só achou que era ontem, né? Mas é hoje às 20 horas. Vai ao ar a aula 2. Falando sobre aquilo que você precisa, os pilares do método ACA, para você fazer quem você é um parar de beber. E assim, já vou dizer, hoje está bem impactante. Está bem Legal. forte o episódio de hoje. Você vai mexer Tamo bastante, junto. tá? Um bom dia. Para você também. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau.